A equipe chegou à Vila das Sombras ao amanhecer, quando a névoa ainda encobria as montanhas ao redor. Julia, a guia local, havia alertado sobre os limites da trilha, mas o Dr. Luiz insistiu em seguir em frente, os olhos fixos no mapa desbotado que carregava desde a universidade. O equipamento de perfuração, projetado para cortar rochas extremamente duras, jazia inerte no chão, com as baterias inexplicavelmente esgotadas. Valentina, a geóloga do grupo, coletava amostras do solo com as mãos trêmulas, murmurando sobre leituras impossíveis. A terra ali não parecia ser apenas matéria, mas algo com resistência em comum. 2 dias antes, em uma taverna à beira da estrada, um homem sem nome lhes entregou um fragmento de pedra negra, liso como vidro vulcânico. "O solo não quer ser tocado", disse ele, antes de desaparecer entre os barris. Agora, enquanto a noite caía sobre o acampamento, a pedra brilhava dentro da tenda, projetando sombras que não correspondiam às formas dos objetos ao redor. Cédria, a técnica de equipamentos, jurou ter visto símbolos antigos se movendo em sua superfície. Mas, quando os outros se aproximaram, era apenas uma pedra comum. Na manhã seguinte, Julia os guiou por um caminho estreito entre as árvores, onde o ar cheirava a ozônio após uma tempestade. Ela falou sobre os antigos, que mencionavam um lugar onde o mundo se dobrava, um sítio de oferendas e silêncio. Luiz ouviu com ceticismo até que o detector de metais emitiu um som agudo e distorcido, como se algo interferisse nas ondas. No centro de uma clareira, uma fenda estreita cortava o solo, sua profundidade incalculável. Nenhuma sonda conseguia alcançar o fundo. Naquela noite, Valentina sonhou com vozes sussurrando em uma língua sem vogais. Ela acordou com a certeza de que a fenda respirava. Enquanto preparavam uma nova sonda, um dos aldeões apareceu no acampamento, o rosto pálido sob o capuz. "Vocês despertaram o que estava adormecido", disse ele, deixando um saco de pano sobre a mesa. Dentro havia ferraduras enferrujadas e um diário de 1913, cujas páginas amareladas descreviam a mesma fenda, a mesma incapacidade de perfurar. O autor mencionava um pacto entre os habitantes e a terra, selado com sangue de animais e rituais nas quartas-feiras de lua cheia. Luiz se recusou a ler mais. "Superstição", murmurou. Mas Cédria guardou o diário no bolso, os dedos manchados de uma terra preta que não saía nem com água. Na terceira tentativa, a broca mais resistente do mercado parou a 3 metros de profundidade, como se tivesse atingido uma barreira invisível. Os monitores mostravam uma anomalia. A densidade do solo aumentava, desafiando exponencialmente as leis da física conhecida. Valentina sugeriu abandonar a missão, mas Luiz ordenou que continuassem. Foi então que o primeiro tremor ocorreu, suave e quase imperceptível, exceto pelo fragmento de pedra negra que escorregou da mesa e afundou no solo, sem deixar vestígios. Julia desapareceu naquela noite. Eles a encontraram ao amanhecer, parada à beira da fenda, os olhos fixos no vazio. "Eles estão aqui", disse ela, apontando para o nada. "Não são demônios, não são deuses. São o que resta quando o tempo se quebra." A equipe partiu ao amanhecer, deixando para trás equipamentos e perguntas sem resposta. Ninguém mencionou o que aconteceu com Cédria, que desapareceu algumas horas antes da partida, deixando apenas seu casaco pendurado em uma árvore, os bolsos cheios de terra preta e páginas arrancadas do diário. Anos depois, durante uma conferência, Valentina apresentou dados sobre a região, omitindo detalhes cruciais. Um homem na plateia se levantou, seu rosto familiar sob o capuz, e perguntou: "Você ainda ouve as vozes, doutora Sade?" Ela não respondeu, mas, naquela noite, ao chegar em casa, encontrou uma ferradura enferrujada no batente de sua porta. A equipe diminuiu para 3, Luiz, Valentina e Cédria. A vila, antes indiferente, agora os observava em silêncio quando iam buscar suprimentos. As crianças apontavam para o pedaço de pedra negra que Cédria carregava no pescoço, preso por um cordão de couro. "É um pedaço do pacto", uma delas sussurrou, mas a mãe a puxou para dentro de casa antes que respondessem. Naquela noite, o diário de 1913 foi lido à luz de lampiões. O autor,
Um engenheiro inglês chamado Harold Whittaker descrevia a mesma obsessão. A Terra aqui não é só matéria. É memória. Ela guarda tudo o que tentamos enterrar. Luiz riu. Mas Valentina percebeu que ele estava copiando as páginas para o caderno, comparando-as com análises geológicas atuais. Cédria, por outro lado, passou horas desenhando os símbolos da pedra, traços que pareciam mudar conforme a luz. De madrugada, um estrondo sacudiu o acampamento. Correram para a clareira e viram a fenda maior, como se algo tivesse alargado de dentro para fora. O chão ao redor estava coberto de uma substância viscosa, parecida com resina, mas que evaporava ao toque. No quarto dia, Júlia voltou. Seus passos eram lentos, as palavras espaçadas, como se pesassem. Vocês precisam entender, disse, sentando-se numa pedra que não estava lá na véspera. Este lugar não é um segredo. É um pacto. A cada século, ele escolhe quem vai ouvir. Ela estendeu a mão, mostrando uma marca escura na palma, igual à textura da pedra. Valentina recuou, mas Luiz aproximou-se fascinado. Como isso aconteceu? Perguntou, a voz tremendo. Júlia sorriu, sem alegria. Ele oferece, e você aceita. Naquela noite, o equipamento de perfuração começou a funcionar sozinho. Cédria, que fazia vigia, viu as brocas girarem em direção à fenda, mas não havia energia ligada. Correu para avisar os outros, mas, ao voltar, encontrou Luiz de joelhos diante do buraco, segurando o pedaço de pedra contra o peito. Ele quer que eu veja, murmurava. Valentina o puxou para longe, mas não antes que uma névoa escura saísse da fenda, envolvendo o acampamento num silêncio pesado. Pela primeira vez, ouviram o som, um zumbido baixo, como de um motor distante, mas que vibrava nos ossos. Cédria tampou os ouvidos, mas a sensação continuava. Júlia apareceu entre as árvores, os olhos brilhando como os de um animal noturno. Ele está chamando, disse, e sumiu. Na manhã seguinte, o diário de Whittaker tinha novas páginas. A letra era a mesma, mas o conteúdo era de 1914. Eles estão aqui e não são eles. São ecos de algo que ainda não aconteceu. Luiz queimou as páginas, mas as cinzas formaram os mesmos símbolos da pedra. Valentina sugeriu largar tudo, mas Cédria, agora com a marca escura na mão, insistiu em ficar. Precisamos saber o que ele quer, disse, e sua voz ecoou como se viesse de muito longe. À tarde, acharam o primeiro corpo. Era um dos moradores, pendurado de cabeça para baixo numa árvore, os braços esticados em ângulos impossíveis. Não havia sangue, só uma substância prateada escorrendo dos olhos. Júlia estava ali, imóvel. Ele não aceitou o pacto, explicou, como se fosse normal. Luiz vomitou. Valentina recuou, mas Cédria se aproximou, tocando a substância prateada. É o mesmo material da resina, concluiu, e a marca em sua mão pulsou. Naquela noite, resolveram ir embora. Enquanto arrumavam as mochilas, o pedaço de pedra negra flutuou até a fenda e sumiu. Cédria tentou segui-lo, mas Valentina o segurou. Não é seguro, disse, e ele a encarou com uma expressão vazia. Você também vai aceitar, sussurrou. Saíram ao amanhecer, deixando para trás o equipamento e a sanidade que restava. Anos depois, numa universidade distante, Valentina publicou um artigo sobre anomalias geológicas, omitindo coordenadas e nomes. Na última página, em letras quase invisíveis, estava o símbolo da pedra. Um dia, o artigo desapareceu da biblioteca com o arquivo digital. Dizem que um homem de capuz foi visto saindo do prédio, carregando um saco de pano. Valentina nunca mais tocou em uma broca. Anos depois, já como professora, evitava falar sobre a expedição, mas sua filha de 7 anos encontrou o fragmento de pedra negra em uma caixa no sótão. É liso como um segredo, disse a menina, e Valentina gelou ao ver a marca escura na palma da criança, idêntica à que Cédria exibiu antes de desaparecer. Na Vila das Sombras, os moradores ainda falam de 13 estrangeiros que desafiaram o pacto. Um deles dizem que voltou anos depois, vestido de preto, e entregou um saco de pano para uma criança que brincava na rua. Dentro havia uma ferradura e um pedaço de papel com o símbolo da pedra. A criança nunca mais foi vista,
mas a ferradura apareceu na casa de Valentina, em outra cidade, em outra vida. Luiz morreu em um acidente de carro aos 64 anos. Sua pasta continha cópias do diário de Whittaker, agora repleta de anotações em uma língua desconhecida. Os médicos disseram que ele delirava no fim, falando de portas que não deveriam ser abertas e vozes que não são vozes. Cédria. Alguns juram tê-lo visto em montanhas distantes, sempre próximo de fendas, sempre com a marca na mão. Outros dizem que ele se tornou a própria fenda, parte do pacto que respira entre os mundos. A fenda é maior hoje. Engole árvores, animais, até pedras. Satélites não conseguem medir sua profundidade, e geólogos mentem em seus relatórios. Nas quartas-feiras de lua cheia, os moradores da vila fecham as janelas e cantam melodias sem palavras, enquanto a terra treme e algo lá embaixo responde. Valentina ensina à filha os nomes das estrelas, mas a menina prefere desenhar os símbolos da pedra na areia da praia. Eles falam comigo, diz ela, apontando para o horizonte, onde o céu se curva como um segredo mal guardado. À noite, Valentina